Pesados cavaleiros e donzelas, vamos para o segundo vídeo longo aqui do canal. E se você caiu aqui achando que eu vou simplesmente reclamar da arte de IA, bem, você não poderia estar mais equivocado, porque eu vou, na verdade, culpar o dadaísmo pela existência da arte de IA. Porque cada vez que eu ouço as pessoas justificando seus argumentos com o dadaísmo, eu me revolto, pelo menos um pouquinho. Então já vai deixando o like e se inscrevendo enquanto eu tento te convencer de que o dadaísmo destruiu a arte e vai sim ser o culpado por imagens geradas por IA serem referências como arte no futuro. Para começar, eu quero trazer dois argumentadores e dar o meu parecer a respeito de ambos. O primeiro é esse tal de Crânio, eu acho. A verdade é que eu não conhecia, mas vamos ao argumento dele. Vamos chamar a primeira fase de obra, certo? Então se alguém faz um quadro, alguém faz alguma escultura, mesmo se a pessoa pega uma pedra e risca ela e fala que aquilo é arte, se tem uma intenção artística, o artista fez aquilo ali com uma intenção de ser arte, ela vai ser arte então? Não, simplesmente não. Não é arte ainda. Isso é pra não causar, né, a confusão do exemplo que eu usei do cocô, né? Que o cara caga lá na rua e fala, isso aqui é arte. O bagulho então é arte, então. Aquilo ali que ele fez é, por enquanto, apenas uma obra. É uma arte em fase inicial. E como que se torna arte, então? Como que algo passa de ser uma obra e se torna arte? Bom, o artista ele tem que fazer uma obra com intuito artístico. Eu acho que esse é o primeiro ponto crucial para algo ser arte. O artista tem que fazer algo com intuito artístico. O que sair será uma obra. Para uma obra se tornar arte, ele precisa do reconhecimento do público. As pessoas precisam ver aquilo ali, sentir alguma coisa, entender a ideia por trás. Elas precisam entender que aquilo ali realmente é uma obra de arte. Então, depois do reconhecimento do público, a obra se passa a se tornar arte. Uma obra precisa de um contexto para o público entender e transformar naquilo em arte. Se o público não entendeu a sua obra, você não fez uma arte, mano. Você fez apenas uma obra meio sem sentido, meio vazio. Você precisa refazer ela para aquilo se tornar arte. O cara associa a arte à aceitação do público e nisso ele tá erradíssimo. A arte nasce da intenção. E ainda que o dadaísmo brinque com essa ideia de não haver intenção por trás, o próprio mictório que o Crânio cita, ou aquela banana com silver tape na parede, apesar de questionáveis, e mesmo que os artistas por trás dessas obras digam que não tinham intenção alguma, isso é simplesmente mentira, porque é mais do que óbvio que não existe um ser humano isento, neutro. Pensa um pouco, Duchamp, quando usou o mictório como arte, ele estava criando um movimento contra a cultura, uma subversão do que se entendia como arte naquele período, motivado pelos ideais do Dada, que tinha como uma das pautas primordiais destruir a arte, um movimento com raízes no anarquismo, que não queria criar nova arte, mas levar o conceito a um nível tão abstrato e raso ao ponto de que qualquer coisa significasse arte. Um caos. E por quê? Era só porque os caras estavam em um período de pós-guerra, desiludidos com o mundo na sarjeta, uma Alemanha devastada moral e fisicamente. Caras que viram os homens de alto nível da sociedade se juntarem para enfiar o mundo num buraco de fezes. Eles eram críticos da cultura, mas o movimento deles deu origem a uma nova compreensão da arte, algo que fazia sentido no tempo deles, mas não faz mais sentido hoje, pelo menos não para mim. Mas vamos continuar com o argumento do MOSP. Aqui as nossas ideias de arte contrastam, né? Se diferenciam bastante, Crânio. Crânio, eu vejo que pra você, pra uma arte ser considerada arte, isso necessita de um público, né? Isso necessita de que o público geral entenda isso como arte. Entenda o significado daquilo, né? Entenda o motivo, o significado, o que tem por trás. Isso transforma aquilo numa arte. Deixaria de ser apenas uma obra qualquer e viraria, enfim, uma arte. Crânio, isso é algo que eu discordo fielmente. Na verdade, pra mim, o que constitui uma arte não é um público, e sim o seu criador. Se o criador fez aquilo com o objetivo, se pro criador aquilo não é vazio, se pro criador aquilo tem sentido, se pro criador aquilo tem background, aquilo é uma arte. O que o público acha daquilo não define aquilo como uma arte ou não, entendeu? Aquilo define a popularidade da arte. Tem artes menos populares e artes mais populares. Poxa, eu pinto quadros. E eu não sou um pintor conhecido. Mas você não pode falar pra mim que eu simplesmente não sou um artista, porque ninguém entendeu, sabe? Ninguém entendeu a minha arte, já que ninguém consome ela, né? No caso, é algo que eu faço pra mim. Pra mim tem significado, pra mim tem sentido, pra mim não é vazio. Então pra mim isso é arte. Assim como se um cara caga ali e fala que isso é arte, aquilo é arte, claro que aquilo é arte. Aquilo teve a intenção de ser arte, aquilo teve uma expressão. E se ele fez com o objetivo de ser arte, sabe? Aquilo é uma arte e ponto, entendeu? Esta é a minha visão de arte, sabe? A sua visão de arte parece muito mais ligada à popularidade, parece muito mais ligada a um público do que ligada de fato à arte, entendeu? O que é realmente a arte. Agora que vimos os argumentos dos dois, eu vou falar o que eu penso do que eles argumentaram, porque, ao meu ver, nenhum dos dois estão apoiando o dadaísmo, e ao mesmo tempo, ambos,
usam o dadaísmo como argumento de autoridade para defender o ponto de vista deles. E esse é o negócio para mim. O dadaísmo é excelente em seu tempo, mas realmente pregava a ideia do caos e de que a arte poderia, ou deveria, ser feita sem intenção, de forma caótica. Só que, como eu disse, sou a idiota pensar que alguém faz qualquer coisa que seja sem intenção. Uma pessoa, entre aspas, normal, faz qualquer coisa que seja com plena intenção, ou, ainda que sem intenção pensada, ela faz o que faz com base em tudo o que opcionalmente absorveu durante a vida. Agora, voltando ao dadaísmo, eles poderiam não ter uma intenção meramente artística, embora tivessem a intenção de fazer uma arte subversiva. Ou seja, eles tinham uma intenção. Então sim, a arte pressupõe a intenção. Porque se o cara leva o raio de um mictório e expõe num museu ou galeria, ele já tem, pelo menos, na minha opinião, 3 intenções. Primeiro, desenvolver arte ou alguma espécie de arte. Segundo, expor essa arte criada ou desenvolvida. E terceiro, chocar o público. E até aqui eu tendo a concordar com o MOSP. Mas, se qualquer expressão com intenção artística for arte, então muita coisa de fato ruim vai surgir e ser aplaudida como arte. E vamos lá, eu sei que pode aparecer alguém me xingando de nazista de novo, porque eu não considero a Anitta uma artista. Mas é aí que tá a parada, meus amigos. Não é porque o dadaísmo foi uma vanguarda relevante para a história e para a história da arte que ela determina de uma vez por todas o que é arte. Ainda mais quando na verdade ela diminuiu e miniaturizou o conceito de arte, o que era o objetivo deles desde o começo. Você precisa entender que eles usaram a arte como uma ferramenta para o movimento deles. Agora, se o conceito caótico do dadaísmo está correto e qualquer coisa feita com intenção artística é arte, se uma banana colocada em uma parede branca com uma fita prata é arte, então as imagens procedurais de IA também são arte. Porque não foi o artista quem fez a banana, o mictório, a silver tape ou a parede branca. O único trabalho dele foi ter uma pseudo-visão artística sobre aquilo. Então se um cara escreve um prompt e o ChatGPT entrega uma imagem exclusiva e que revela exatamente o que ele sentia ou aquilo que ele queria transmitir ao público, logo, isso é arte. Ou simplesmente não é arte, como um mictório ou um pedaço de fezes remodelado, como eles ilustraram no vídeo deles, também não é arte. E eu penso isso justamente porque por mais que o dadaísmo seja valiosíssimo, ele está equivocado na definição do que é arte, ou melhor, os atuais intérpretes mais simplórios do que é o dadaísmo estão errados, porque declaram que o dadaísmo desenvolveu um novo conceito sobre arte, quando na verdade eles não fizeram isso. Somos nós que relemos o que eles fizeram e erroneamente usamos suas obras para caracterizar as novas obras e continuarmos presos no tempo, sem desenvolver nada novo, tornando-a, entre muitas aspas, arte em algo cada vez mais bizarro. E realmente não seria surpreendente se pessoas, e até mesmo artistas, começassem a usar a IA para criar um movimento pseudo-artístico para criticar justamente nós, que defendemos a ideia de que IA não pode criar arte e que o que ela faz não deve ser considerado arte. Não seria surpreendente imaginar que daqui a alguns anos esse movimento hipotético que eu estou dizendo seja visto como uma vanguarda artística, pelo seu caráter crítico. E é bizarro pensar nisso e talvez você fique desesperado, mas se for o caso, veja meu vídeo anterior a respeito disso. Agora, vamos adiante. Porque a grande questão minha com o dadaísmo é que ele tem fundamento no anarquismo. E eu não sou anarquista. Eu não preciso concordar com um movimento que tem raízes em algo do qual eu discordo. Isso não faz nenhum sentido. E hoje eu estava lendo um livro que eu estou gostando bastante e que se chama Pregar como Poesia, de Paul Scott Wilson, onde ele propõe a ideia da teopoética, além do conceito mais padronizado da teológica, da teologia. Mas olha que legal esse trecho. Na assim chamada grande teoria da beleza, voltando a Aristóteles, a beleza é o que agrada por sua simetria. Simetria, proporção, equilíbrio, ordem, unidade e harmonia. Agostinho e outros pensavam que a beleza tem origem na mente e no caráter divinos. Agora, vamos para outra parte. Evite usar padrões fixos de beleza. A beleza vem à existência ao ser percebida.
Uma definição de beleza de 1969 está datada. Dizia assim: a qualidade presente em uma coisa ou pessoa, dando prazer intenso ou profunda satisfação à mente. Isso era o conceito de beleza. Hoje, um editor pode passar uma caneta vermelha sobre a qualidade presente em uma coisa ou pessoa. A beleza não existe mais nas coisas ou nas pessoas. É uma qualidade atribuída por quem a percebe. Algo se torna belo enquanto objeto de interação, no ato da percepção. A beleza não tem qualidade singular em todo mundo. As culturas variam. Adolescentes e avós não necessariamente concordam sobre a beleza. As palavras, dando prazer intenso ou profunda satisfação à mente, implicam que a beleza nunca é perduradora. O avião de combate Lockheed Martin F-35 Lightning II é uma beleza da engenharia, mas também é perturbador pela fortuna que custa e como possível instrumento de morte. A beleza apela apenas à mente, mas diz respeito a valores e assuntos emocionais, sinestésicos, intuitivos e espirituais. E por que eu estou lendo isso para vocês? Porque os conceitos mais abstratos sobre o que é beleza não desqualificam os princípios objetivos anteriores. Porque, apesar de os conceitos variados da cultura pós-moderna sobre o que é belo, ainda há a ideia de que ninguém olha para a deformidade, e eu não digo deformidade física, mas deformidade no geral. Ninguém olha para a deformidade e encontra beleza ali. Talvez haja beleza por trás da deformidade ou através do conceito dela, mas nela não há beleza. Nem na doença ou na morte, ainda que haja beleza no tom mórbido, não é mesmo? Entende o que eu estou querendo dizer? A beleza é parte fundamental da arte. E, de fato, o que eu acho belo não é o mesmo que você considera. Mas, ainda assim, nossos conceitos seguem um desses padrões, seja a simetria, a proporção, a linearidade, equilíbrio, ordem, unidade, harmonia, ou até mesmo a disrupção dessa ordem, o que necessariamente necessita da ordem para que possa ser distorcida. E a parte mais intrigante desse livro, na minha opinião, é a forma descarada com que o pedido de like está escrito aqui. Olha só que absurdo, vocês não sabem o susto que eu tomei quando eu estava lendo e isso apareceu do nada na minha cara. Ai, meu Deus do céu. Essa foi a maior tosqueira que eu já fiz na minha vida. Pelo amor de Deus. Vamos lá. A arte deve ter esforço do artista, intenção, sentimento e propósito. E tudo mais, mas não necessita que tenha todos esses aspectos ao mesmo tempo. Mas eles estão lá, à sua maneira. A beleza, por exemplo, mesmo que você distorça ela, ainda existe beleza ali. Ela é parte da obra. A arte não se define apenas por estética ou sentimentos, ou razão de ser, ou até mesmo objetivo. A arte é tudo isso e muito mais. Tenho certeza que nunca vamos chegar a concluir o que de fato torna a arte artística, mas se estudamos a arte desde que ela existe e não ficamos presos nos conceitos de uma única vanguarda controversa, vamos enriquecer o nosso próprio trabalho artístico. Como diz Marcos Almeida na sua música intitulada Huckmacher, eu leio Huckmacher, você Jean-Paul Sartre. A cidade foi tomada pelos homens. Na cidade dos homens, tem gente que consegue ler, mas os outros estão nécios para ti. Eu fico com a escola de Rembrandt, você no dadaísmo de Berlim. A cidade está cheia de tinta. Na cidade dos homens, tem gente que consegue ver, mas os outros estão cegos para ti. A arte é a única coisa criada pelo ser humano capaz de exprimir a complexidade humana ou a simplicidade humana. Sempre livre na medida em que a liberdade se apresenta a cada um de nós. Lembrando sempre que a liberdade é como um cão na coleira, livre segundo os limites de sua própria corrente. Somos pequenos, mas minuciosamente complexos, bem como a nossa arte.